Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuba, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre como você pode utilizar a tradição a favor da sua marca. Para falar isso, eu quero dividir esse vídeo basicamente em 3 etapas. Primeiro, eu quero definir o que é equidade de logo e como que isso está relacionado à questão da tradição. Em segundo lugar, eu quero falar por que isso importa e em terceiro lugar, eu quero falar como que você pode aplicar isso na sua marca, ainda que a sua marca ela seja uma marca nova, ainda que você esteja começando agora. Começando pela definição, liquidez de logo é um termo que ele aparece no livro do Massimo Vignelli, que chama o Cânon de Vignelli. Esse Massimo Vignelli ele foi um designer italiano muito famoso. Ele ficou famoso principalmente por alguns projetos que ele fez no período em que ele estava nos Estados Unidos. Então ele tem American Airlines, por exemplo, o metrô de Nova York, ele fez um dos redesigns mais famosos, inclusive o mapa do metrô de Nova York, que era bem conhecido e muito popular, inclusive foi ele quem fez também. Mas ele define a equidade de logo, ele utiliza esse termo para falar de marcas que elas têm uma penetração, elas adentram na cultura de uma forma tão intensa que eles acabam virando parte de uma cultura. E ele argumenta que esses logotipos eles não deveriam simplesmente serem modificados de uma maneira arbitrária, simplesmente pela vontade de uma marca ter algo novo. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Coca-Cola, que ressignificou a maneira como a gente enxerga o Papai Noel, independente de como a gente enxerga isso. Outro exemplo que eu já citei aqui é o caso da Apple, por exemplo, que revolucionou a maneira como a gente lida com a tecnologia. E existem diversas outras marcas que o impacto cultural que elas têm é tão grande que elas acabam se tornando parte de uma cultura local. E na opinião do Vignelli, esses logotipos eles acabam é como se eles deixassem de ser propriedade só da marca e eles passam a ser propriedades daquela cultura local. E nesse sentido, ele acredita que uma marca ela deveria considerar muito bem se ela deve ou não fazer alterações drásticas, considerando justamente esse alcance, considerando esse impacto que ela tem em determinada cultura. E ele chama isso de equidade de um logotipo, né? Ou equidade de marca. Ele mesmo é um exemplo vivo disso, né? Ele pega algumas marcas, ele já trabalhou com algumas marcas que tinham mais de 70 anos, e como ele considerava essa questão do impacto cultural como algo muito grande, as modificações que ele faz são bem pequenas. Grande parte dessas modificações, na verdade, são só ajustes visuais, né, ou ajustes óticos, justamente tentando respeitar essa ideia da tradição. A garganta tá meio ruim, então vou ter que ir hidratando minha garganta. Mas a gente teve recentemente, né, alguns exemplos disso, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas a Jaguar é talvez o caso mais relevante para o atual momento, né? Talvez seja a maneira mais fácil da gente aplicar esse conhecimento, né? E aqui eu já quero entrar na segunda parte, que eu quero emendar com essa ideia com essa questão da Jaguar e falando por que equidade ela importa. Quando a gente pensa no processo de como que eu posso falar isso? No processo ou na construção de uma marca, né? No processo que ela está tentando se aproximar do cliente, esse processo de construção de confiança ou de autoridade, né? Algumas pessoas vão preferir esse termo. Esse é um processo que ele é relativamente longo. Uma marca ela não consegue, assim, até pode conseguir, né? Mas quando a gente fala aqui sobre tradição, sobre a questão da equidade, né? Que uma marca ela penetra em determinada cultura, isso geralmente demanda tempo. E quando a gente fala sobre esse processo, ele é basicamente o processo da construção de uma tribo, né? Como o Seth Godin ele gosta de chamar. O que você está construindo, o que você está tentando fazer basicamente é baseado nos valores da sua marca, né? Trazer pessoas que elas concordem com a sua visão, né? Ou com seus valores para próximo de você, para você criar essa espécie de tribo. Nesse sentido, você vai alcançar pessoas ali que acabam se tornando os defensores da marca, né? Que é um termo muito utilizado no marketing também, que são pessoas que realmente elas amam aquelas marcas, né? Elas de fato confiam naquelas marcas a ponto de não só recomendar elas para os outros, mas
deixar que essas marcas elas adentrem no cotidiano dela ali de uma maneira muito profunda. E o exemplo disso é, por exemplo, a Apple, né? Eu vou usar a Apple aqui de novo como exemplo, que você vai ver muitas pessoas, cara, que independente das provas que você tem, não, sei lá, um Samsung tal, ele é melhor do que o iPhone, mas ainda assim, a pessoa, ela chegou no nível que ela gosta tanto da Apple, que ela se recusa a trocar de marca. Então ela compra só celulares da Apple, ela compra só tablets da Apple, ela só utiliza computadores da Apple e assim vai. Então, quando a marca ela chega nesse nível, cara, quando você consegue construir uma tribo, é muito difícil, cara, você conseguir fazer essa transição para outro. Você até pode, mas dificilmente essa vai ser uma estratégia muito inteligente. O ideal aqui é que você, se for o caso, né, de você tentar alcançar outras marcas, o ideal é que essa transição ela seja sutil. E por que eu utilizei aqui o caso da Jaguar, né? Porque se você pegar toda a história da Jaguar, inclusive tem um vídeo aqui no YouTube muito bom, que é do Rafael, não sei pronunciar o nome dele, não sei se é Chanson, eu não sei como pronuncia, mas chama Coisas Ocultas, né? Inclusive ele escreve no Substack também. Mas você escrever Rafael Censon, Censon, e Jaguar na frente, vai aparecer o vídeo. Ele aponta para esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, eu acredito que seja a essência, né? Mas eu acho que muita gente perdeu. Mas ele coloca isso muito bem, cara, porque se você pegar a história da Jaguar e se você for avaliar os anúncios, a maneira como a marca se posicionava, você vai ver que era um público bem específico, cara. Era uma tribo bem específica que eles atingiam. Com esse redesign que eles fizeram, cara, independente se isso é woke, se isso é moderno, se isso é qualquer coisa do tipo, essa é uma jogada muito arriscada, porque o que eles estão fazendo basicamente é pegar esse público que eles já tinham alcançado anteriormente, cara, e colocar eles de escanteio. Essa marca nova que eles estão construindo não tem absolutamente nada a ver com essa tribo que eles atendiam anteriormente. Então o que eles estão tentando fazer, pelo menos esteticamente, é alcançar um público completamente novo. Eu não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, eu acredito, acredito que com o tempo a gente vai descobrir. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que isso é uma jogada extremamente arriscada. Quando você faz esse tipo de mudança muito drástica, cara, basicamente o público que você atingia anteriormente, eles vão ter esse sentimento de abandono. E isso é um sentimento, esse é um movimento que acontece no nosso interior, que inclusive é muito comum, não só no design, não só no marketing, mas também se aplica até mesmo em outras áreas, né? Se você vê, por exemplo, profissionais do marketing falando sobre o cancelamento, cara, uma das recomendações que eles dão é que justamente você não peça desculpas. E por que eles recomendam isso? Porque a partir do momento que você fala algumas coisas que sejam polêmicas, que sejam, sei lá, talvez até graves, e quando causa essa polaridade do público, em determinada parte do público, se você chegar, cara, e pedir desculpas, se você chegar e tentar de alguma forma consertar o que você disse, ou você se arrepender, né, demonstrar arrependimento ali, etc., a parte do público que ela estava junto com você, a parte do público que defendia as mesmas coisas que você falou, eles vão se sentir abandonados, eles vão sentir que você está literalmente abandonando aquele barco. Então, o que acontece, cara, é que quando você faz esse tipo de coisa, a parte que te defendia, ela se sente abandonada e, consequentemente, ela vai te abandonar. Então, só vai sobrar a parte que te ataca. Quando a gente fala aqui sobre o universo das marcas, funciona de uma maneira semelhante. Não necessariamente você vai ter esse ataque, mas você tem sim a parte das pessoas que defendiam a marca. No caso da Jaguar, por exemplo, eles tinham um público definido. E quando eles fazem essa mudança drástica, cara, eles colocam esse público de escanteio. Esse público ele não tem mais nenhum tipo de... não só de intenção, cara, mas eles simplesmente não se identificam mais com a marca a ponto de tentar defender a jogada. Então essa é uma jogada muito arriscada, talvez ela funcione, com o tempo a gente vai perceber se isso funcionou ou não. Mas
eu acredito que essa seja uma decisão que ela tem que ser tomada com muito cuidado, principalmente quando a gente considera tudo isso que foi falado. Tanto a questão financeira, né, que envolve essa questão da mudança do público, você está tentando atingir um público completamente novo, mas também tem essa questão da equidade de um logotipo, né? A Jaguar é um claro exemplo de uma marca que estava aí na nossa cultura há muito tempo e ela é estampada em diversos lugares, cara. Bom, sei lá, boné da Jaguar era muito famoso, blusa da Jaguar, você via coisa da Jaguar em vários lugares, inclusive tinha adesivo da Jaguar que o pessoal colava aí em janela, em celular e etc. Então, quando eles fazem essa mudança, eles perdem dos dois lados, né? Tanto nessa questão do marketing, você perde um público específico, e eles acabam perdendo o impacto que eles tinham na cultura. Eles abandonam essa tradição e eles acabam perdendo esse impacto que eles demoraram alguns anos para construir. Agora entrando para a parte final, que é para a parte mais prática, né? Como que você pode fazer isso, mesmo sendo uma marca nova. De antemão, é válido eu falar aqui, que quando a gente fala principalmente de equidade, cara, ou de impacto numa cultura, dificilmente você vai conseguir construir isso no curto prazo. Então a gente precisa entrar nessa ideia já pensando no longo prazo. E aqui é válido até mesmo a gente citar aqui pessoas que conseguem antecipar certas tendências, cara, eles tendem a se sair melhor. Não necessariamente isso seja uma coisa necessária, mas se você quiser se manter atualizado daqui a alguns anos, antecipar algumas tendências talvez seja interessante. Mas além dessa questão da antecipação, né, que isso é uma habilidade particularmente difícil, como que a gente pode conseguir fazer isso? Uma das estratégias, cara, é você tentar aproveitar a cultura local. E com cultura local, não quero me limitar aqui só à questão geográfica, sei lá, se é de Minas Gerais, por exemplo, né, aproveitar a cultura mineira, etc. Mas a cultura local envolvendo a sua própria cultura também enquanto indivíduo, né, o lugar, talvez o lugar como onde você tenha sido criado, e isso pode envolver a sua casa, isso pode envolver o seu bairro e etc. Então eu quero que você tente pensar nisso de uma maneira mais ampla possível. Por que eu estou falando isso, cara? Porque a depender de como você utiliza esses elementos visuais que fazem parte da sua cultura, que fazem parte da sua construção, existe uma grande possibilidade de outras pessoas acabarem criando identificação. Então você pode tentar aproveitar, sei lá, talvez algum elemento da sua infância, talvez você aproveite, sei lá, cara, pode ser, isso aqui é muito amplo, né? Eu não quero dar tantos exemplos específicos porque acaba limitando a cabeça de muita gente. Mas se você utilizar, sei lá, por exemplo, a estampa de uma peça específica, né, ou estampas que remetam às estampas que eram utilizadas ali na sua casa, né, no local onde você vivia, etc. Isso pode ser uma estratégia interessante e ele pode aproximar pessoas que tenham esse sentimento e etc. E aqui tem um ponto extra a gente comentar, que é justamente o sentimento de nostalgia, né? Já faz um tempo já que algumas pessoas falam que o sentimento de nostalgia ele é considerado como vou utilizar a palavra ativo, talvez não seja melhor, mas eu vou utilizar ela nesse momento. Ela é um ativo de marca muito interessante porque ela costuma ter um alcance muito grande, porque muita gente tem esse sentimento de nostalgia e acaba que ele é como se fosse um estralo mesmo, ele é quase que no automático mesmo. Algumas pessoas se identificam e se aproximam de uma marca ali de uma maneira quase que imediata, ainda que ela não consiga remeter, que ela não consiga fazer uma associação precisa de onde vem esse sentimento de nostalgia, mas ele acaba sendo um sentimento muito forte e muitas marcas eles têm se valido disso. E você também pode utilizar isso na sua marca, ainda que você seja uma marca muito nova. Claro que isso aqui vai envolver muita pesquisa, né? E você precisa ter um certo grau de precisão para você conseguir alcançar esse sentimento de nostalgia, mas você consegue fazer isso com tanto pesquisa, né, no sentido de conhecer mesmo, mas pesquisa no sentido de formulário, de pergunta, de conversa, né? Tentar conversar com algumas pessoas e identificar se você realmente está
alcançando esse aspecto nostálgico na sua marca ou não. Uma outra forma, cara, que você pode fazer isso, e não necessariamente é uma coisa ou outra, você pode fazer isso de maneira simultânea, você pode utilizar mais de uma, é você ter uma preocupação genuína com a cultura ou uma preocupação genuína com a mudança. E por que eu falo isso, cara? Porque algumas marcas, eles adentram nessa ideia de tradição ou de impacto cultural, mas eles não conseguem sustentar isso ao longo prazo. E por quê, cara? Porque a preocupação deles não é genuína. A gente volta aqui ao caso da Jaguar de novo, cara. Quando a gente pega a Jaguar, eu não sei qual eram os valores específicos, mas eu quero usar eles aqui de exemplo, porque é um caso mais recente, eu acho que fica até mais fácil, né? Ele tá mais fresco na cabeça da maioria. Quando a gente pega, por exemplo, o caso da Jaguar, cara, e a gente tinha ali aquela escrita que era bem icônica e o símbolo que era bem icônico, e suponhamos que aquilo esteja de alguma forma atrelado a uma determinada cultura, a uma determinada tradição. Sei lá, de alguma forma aquilo ali remete à tradição britânica, por exemplo. A partir do momento, cara, que uma marca utiliza isso, ele reforça isso nos materiais, as campanhas enfatizam essa busca por tradição, em defender essa cultura e etc. E em determinado momento, cara, eles simplesmente mudam esse foco, eles abandonam essa tradição, a sua marca ela simplesmente vai ser vista como uma marca oportunista. E isso, cara, é uma coisa péssima quando a gente pensa principalmente no quesito de equidade. Porque uma marca, para ela ser reconhecida como algo relevante dentro de uma cultura, para ele ter esse impacto cultural, ela precisa ter uma preocupação genuína com essa cultura, ou pelo menos demonstrar que essa preocupação ela é genuína e que ela consegue sustentar isso ao longo prazo. Quando a gente pega, por exemplo, a Coca-Cola, cara, se você pegar o logotipo principal da Coca-Cola, ele foi modificado, cara, ele teve ajustes ao longo do tempo, mas ele se mantém muito próximo, a essência da marca se mantém muito próximo do que era desde o início. Então isso é um ponto a se considerar, cara. Não finja que você se preocupa de fato com a cultura, ou até mesmo quando a gente fala sobre mudança, né? Independente de qual mudança, cara, se está associado a uma questão mais progressista, se você está do lado mais conservador, independente de qual tipo de mudança você esteja falando, ou se você está falando especificamente de uma mudança de setor. Independente disso, que isso seja algo concreto, cara, que isso seja algo que você consegue sustentar no decorrer do tempo. Porque se você não conseguir, você vai servir só como mais uma mera marca oportunista que está tentando se aproveitar de determinada tradição, de determinada cultura ou movimento para angariar um grupo de pessoas ali e conseguir tirar dinheiro delas. E geralmente isso não funciona. Uma coisa que a gente está vendo recentemente é que o mercado no geral ele tem tido uma mudança muito grande, principalmente quando a gente fala nos Estados Unidos, porque assim que o Trump impulsou, grande parte das marcas que diziam ser pró-diversidade e todos esses todo esse movimento de igualdade, etc., eles têm abandonado essa oratória, né, e defendido coisas diferentes, né? E para muita gente, cara, ficou claro que grande parte dessas marcas, na verdade, não estavam preocupadas de fato com esses grupos. E aqui não tem nada a ver com questão política, tá, gente? Estou avaliando isso simplesmente do aspecto de marca mesmo. Estou falando sobre marketing, falando do aspecto do design. Mas ficou claro que essas marcas simplesmente aproveitaram do momento para conseguir alcançar um grupo específico de pessoas e conseguir fazer o nome delas, mas assim que a maré mudou, né, assim que o vento mudou de lado, essas pessoas automaticamente também têm mudado o discurso. Mas isso geralmente não é uma coisa recomendada, né? Com o tempo a gente vai ver o que isso vai dar. E essas marcas, claro, né, grande parte delas vão se sair bem, porque eles têm recursos e eles têm equipes extremamente treinadas, mas esse não é o nosso caso. De tempos em tempos eu tenho que dar uma pausa para hidratar minha
minha garganta, que você já deve ter percebido que tá meio ruim. Mas, um resumão de tudo, né, cara? A gente tem essa questão da tradição ou da equidade, né? Algumas logos, elas conseguem construir o seu nome ao longo do tempo, elas conseguem construir um nome que adentra, que ele se mistura com a cultura de uma forma muito orgânica e ele passa a fazer parte de uma cultura. Isso demanda tempo, isso demanda fidelidade, né? Isso demanda uma honestidade em relação aos seus valores e você precisa de fato ter uma preocupação genuína com aquilo ali. Você pode, né, naturalmente, né, fazer algumas e você precisa ter essa preocupação genuína para conseguir sustentar essa coisa no longo prazo. Basicamente, o vídeo de hoje era isso. Gente, considere gostar, comentar também se eu esqueci alguma coisa, né? Se você tiver alguma sugestão também. Compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, né? Talvez esse vídeo seja útil. Falou, galera, e até o próximo vídeo.